Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar hoje batendo um papo com um médico. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o nome dele. Fernando Prado. Doutor Fernando Prado vai estar com a gente aqui hoje. Será um prazer falar com ele. Ele vai falar sobre fertilidade, né? Produção assistida. Que é a produção assistida. Não, reprodução. Reprodução, quer dizer, reprodução assistida. Enquanto ele vai entrando, vamos bater um papinho. O que será que é reprodução assistida? Então, ele vai explicar tudo isso para a gente hoje. As mulheres que não conseguem engravidar. O que pode ser? Até quando a mulher tem que esperar para ver se consegue engravidar ou não? Quando é o momento dela fazer uma reprodução assistida? Vamos saber tudo isso hoje com o Dr. Fernando Prado. Daqui a pouquinho está entrando aí, mais 2 minutinhos, o Dr. Fernando está entrando aí. Vamos ver se ele já está. Ainda não, ainda não, ainda não. Ainda não. Eita. Vocês lembram? Ô, doutor, Oi, boa André. noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem e você? Tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite para a gente conversar aí desse tema super importante, né? Acho que vai ajudar bastante gente aí para a gente esclarecer muita coisa. Com certeza e muito obrigado mesmo para você disponibilizar esse tempo para vir aqui para orientar o pessoal, que é tão importante. O sonho da mulher é ter ser mãe, e às vezes muitas não conseguem, né, doutor? Pelas vias normais, mas sempre deu jeitinho, né? A medicina evoluiu tanto que hoje tem vários jeitinhos, não tem? Tem, a gente tem aí muitas opções, né? A medicina reprodutiva evoluiu bastante nos últimos 20 anos, especialmente aí nos últimos 5 anos para cá. E então a gente, até aquele termo, né, estéril, a gente praticamente nem usa mais, né? A gente chama de infértil, porque de um jeito ou de outro a gente consegue chegar na gravidez. Doutor, deixa eu perguntar aqui primeiro, ó, doutor, um casal considerado infértil e deve procurar ajuda quando? A gente considera basicamente a idade da mulher. Então, quando a mulher tem até 35 anos, que é um ponto importante aí da fertilidade, ela pode esperar até um ano, né? O casal tentando engravidar até um ano e não conseguindo, aí pode procurar a ajuda de um especialista. Agora, se a mulher tem mais de 35, a gente recomenda que esse prazo não seja maior do que 6 meses. Se deu 6 meses e não conseguiu engravidar após os 35 anos, já é hora de procurar ajuda médica. Tá, isso não quer dizer que precisa ser uma reprodução assistida. De repente, pode ser até um tratamento que ela possa fazer antes de fazer a reprodução assistida. Isso pode vir trazer o efeito que ela espera, que é engravidar, né? Sim, não obrigatoriamente vai precisar fazer fertilização in vitro ou algum tratamento mais sofisticado. Mas é importante já buscar se tem algum problema para engravidar, até mesmo começar vitaminas e orientar o melhor dia, o melhor período fértil. E muitas vezes acontece até uma gravidez natural, sim. Doutor, e outra coisa, acontece muitos casos de mulheres te procurar e não é com ela, vai descobrir, é com o marido. Ah, é muito frequente, porque mais ou menos metade dos problemas são do marido e não dela mesma, né? Então a gente pode, na verdade, dividir assim: 30% de problemas femininos, 30% de problemas masculinos
e os outros 40% são dos dois, né? Os dois membros do casal têm alguma dificuldade. Então, esse conceito, né, de que a dificuldade para engravidar é um problema exclusivamente da mulher é um conceito bem ultrapassado. É uma Certo. responsabilidade dupla aí do casal. Sempre é importante, então, o casal sempre fazer os exames juntos. Sim, sempre juntos. Essa é uma diferença da medicina reprodutiva que a gente entende o casal como uma unidade, né? A gente não pode ver eles separadamente. Tem sempre que analisar o conjunto dos dois e encontrar a melhor solução para o casal em si. Doutor, aquela mulher que mais cedo não pôde ter filhos, questão de trabalho, foi empurrando com a barriga, entendeu? Ela está lá, já com os 47 anos, ela resolve engravidar. Existe um limite de idade para isso? Sim e não. Existe um limite biológico, né, que é até onde é possível ela ter óvulos com qualidade. Então, normalmente isso começa a piorar depois dos 35, né? De novo, esse é um ponto de corte importante por causa disso, é onde a qualidade começa a diminuir. Mas especificamente após os 40, 42, a chance de gravidez cai bastante e o risco de síndromes também aumenta, né? Então, Sei. ela pode engravidar após os 40? Pode, mas passa a ter um pouco mais de risco. Então, é preciso avaliar bastante isso. Muitas vezes a gente tem a opção até de usar óvulos doados, né? Quando a paciente já está na menopausa, tem mais óvulos de qualidade, a gente pode usar óvulos de uma doadora mais jovem, uma doadora anônima, que é uma solução boa também. Isso também não é uma regra para todas as mulheres, é, doutor? Da Ô, André, questão da idade para engravidar? eu acho que cortou um pouquinho aqui a nossa Ah, conversa. tá. Isso é uma regra para todas as mulheres ou não? A questão de idade. Acaba sendo quase que uma regra geral, né? Não que seja obrigatório, mas após os 40 ou 42, depende muito do caso, quando a paciente procura um tratamento e precisa fazer uma fertilização in vitro, a gente recomenda até que ela faça a biópsia nos embriões. Porque daí, analisando os embriões, a gente consegue descartar, né, o risco de síndromes. A gente consegue saber se o embrião é normal geneticamente. Porque Certo. com 40 anos, o risco de síndrome de Down, por exemplo, ele passa a ser 1% para qualquer mulher, né? Tá. Então, 1% a gente considera já um valor alto, né? E aí a biópsia dos embriões ajuda a gente a ter certeza que esse embrião é normal. A minha mãe teve minha irmã caçula aos 51 anos. Nossa, é Nem bem raro. esperava mais, veio. Tá É aí. bem raro. É, é. A Solange Couto também, né, que é atriz conhecida, tá? A pessoa que eu sempre tive muita amizade, eu trabalhei com ela. Ela também engravidou aos 52 anos, né? Nem esperava mais ter filhos, e de repente isso acontece, né, doutor? Tem casos, né? A gente conhece aí, você citou dois, né, da sua família e a Solange Couto. A gente tem alguns casos que acontecem essa gravidez mais tardia, mas eles são casos assim de exceção, né? A grande maioria, após os 40, 42, fica bem mais difícil acontecer a gravidez. Tá, o ideal é sempre fazer um planejamento e a mulher tentar engravidar mais cedo possível, né? Isso. Ou, se ela não puder engravidar por alguma questão pessoal, profissional, ela pode deixar congelados os óvulos ou os embriões, né? Existe hoje a possibilidade de fazer essa preservação da fertilidade. Até no programa que eu faço lá, que é o Mulheres, tem uma entrevista lá com uma moça que ela ficou viúva. Aí ela resolveu, depois de 10 anos, que ela estava viúva, o marido tinha já congelado, e ela conseguiu engravidar. Lógico, teve que entrar na justiça, pedir permissão, toda aquela coisa, porque o marido já não está vivo mais. Mas ela conseguiu engravidar e está passando super bem. Pode, Está é uma cortando. situação prevista hoje, né? Nas resoluções do Conselho Federal de Medicina que regulam
os tratamentos de reprodução humana, a gente tem que hoje colocar no termo de consentimento, quando o casal vai fazer a fertilização ou vai deixar o material congelado, qual que é o destino que ele quer dar para aquele material em caso de morte, né? E então, Certo. neste caso dela, como foi mais antigo, tinha mais de 10 anos, acho que nessa época ainda não existia essa obrigação. Mas hoje o paciente coloca lá, se ele falecer, eu autorizo minha atual esposa a usar meu sêmen, ou eu não autorizo e tem que ser descartado o meu material caso eu venha a falecer. Hoje isso é previsto Certo. e a gente chama de reprodução pós-mortem, né? É meio estranho assim, mas acontece, temos casos sim. Acontece. É verdade. Doutor, um homem vai fazer quimioterapia, ele descobre que ele está com câncer, tá? Ele não tem filho ainda, ou tem vontade de ter mais filhos. Isso ele pode fazer isso antes de começar a quimioterapia? Não apenas pode, como deve. Eu acho que é uma saída super importante, até porque o sêmen congela muito bem. O sêmen não tem praticamente nenhum problema para descongelar, ele descongela quase que com 100% de qualidade. Então, quando o homem, a mulher também acontece isso, né? Quando vai fazer quimioterapia ou radioterapia na região pélvica, isso pode diminuir ou até mesmo zerar a produção dos espermatozoides, né? Então, se ele deixar congelado o sêmen antes de fazer o tratamento para câncer, ele garante a fertilidade dele. Ele deixa esse material guardado e depois, caso ele venha ter algum problema, ele pode usar o material para ser pai. Muito legal. A medicina, a É, ciência é maravilhosa e incrível, né, doutor? traz E umas cada vez oportunidades, né? Para quem não tinha chance é, antes. é verdade, é verdade. E a mulher também, que ela descobre que ela está com câncer, que ela precisa de passar por um procedimento de quimioterapia. Então, quer dizer que ela também pode congelar os óvulos. É a mesma situação. Da mulher é um pouco mais complicado, porque para congelar os ovos a gente precisa de um certo tempo, né? Não é tão longo assim, mas a gente precisa aí pelo menos de uns 15 a 20 dias para poder estimular a ovulação dela e congelar os óvulos. Para o homem é mais rápido. O homem pode ir lá no dia seguinte e fazer a coleta do sêmen, que é um exame de espermograma comum, né? Então, para ele é bem rápido, é imediato. Para a mulher, a gente tem essa janela e às vezes o tratamento para o câncer é bem, né, importante que seja rápido, então a gente tem que combinar bem direitinho com o oncologista para conseguir preservar a fertilidade da mulher e congelar os óvulos dela antes que ela vá fazer a quimio ou a radioterapia. Doutor, além de quer ter um filho, mesmo em relação de dois homens, que a gente vê muito caso aí, que eles querem ter filhos e eles não conseguem aqui e vai fazer isso fora. No Brasil, isso já é permitido ou ainda não? Já é permitido, muita gente desconhece isso até, né? Até porque tem Sei, alguns casos famosos de atores brasileiros que acabaram fazendo no exterior, então muita gente acha que no Brasil não pode, mas pode sim. A gente não tem pode. uma lei específica, né? Mas a gente tem Sim, algumas jurisprudências, um provimento do Conselho Nacional de Justiça, que é até bastante moderno isso. Ele é de 2016 e é um dos mais modernos do mundo, que dá direito do casal homoafetivo masculino registrar as crianças diretamente no cartório. Não precisa nem de um processo legal, como é nos Estados Unidos, por exemplo, né? Lá, para ter dois pais, você precisa entrar na justiça. No Brasil, não. No Brasil, você vai direto no cartório. Mas como a gente não tem uma lei específica, né, para poder fazer esse tratamento, caso o casal não tenha uma parente de até quarto grau, o Conselho Federal de Medicina exige que a gente solicite uma autorização para eles. Então, a clínica responsável pela fertilização in vitro tem que pedir para o Conselho Federal de Medicina autorizar aquele tratamento, né, a gente chama de cessão temporária de útero ou barriga solidária, e o CRM autorizando, a gente pode fazer a fertilização in vitro e segue com o tratamento. É bem mais comum do que parece, a gente tem uma grande experiência aqui em São Paulo com esses tratamentos, e eu acho que é uma oportunidade ótima, né, para os casais homoafetivos também terem filhos, né? É um direito de todos e não tem nenhum sentido um casal homoafetivo não poder ter filhos geneticamente deles também, caso eles queiram. certo. E outra coisa, tem homens também que, de repente, ele cria um patrimônio enorme e não tem filhos, e mais tarde ele resolve, mas ele não tem uma companheira, mas ele quer ter filho.
isso também serve para esse homem, não serve? Serve, é uma situação semelhante. Eu chamo de produção independente masculina, né, entre aspas. A gente tem Sim. também alguns casos aqui que acontece isso, que é exatamente isso, né? Acaba que vai passando os anos, o homem acaba não encontrando uma companheira ou alguém que pudesse ter sido mãe dos filhos dele, e ele resolve fazer aí essa produção independente, né? Então ele pode trazer uma amiga, alguma conhecida que vai engravidar para ele, se não tiver parente, né, de até quarto grau, e aí funciona da mesma forma. Se não for parente, a gente pede autorização para o CRM, e o CRM tem sido bastante liberal com isso, bastante aberto a esses novos modelos de família, né? E tem autorizado todos os. É ótimo, né? É uma possibilidade muito boa para os casais ou mesmo para homens solteiros. Ó, tô vendo uma. Desculpa te interromper, tô vendo uma pergunta aqui, ó. Pode interromper, quantas vezes Se quiser, doutor. casal homoafetivo feminino também é permitido. Sim, é a K. Santos. Sim, casal homoafetivo feminino também é permitido. Isso foi até uma grande mudança aí na resolução do Conselho Federal de Medicina, porque antes isso não era previsto, né, pelas normas do CRM, então entrava como se fosse uma barriga solidária. O que era meio um contrassenso, né? Já que é um casal, então não é uma barriga solidária, porque uma está engravidando da outra, né? A gente chama isso de ROPA, recepção de óvulos da parceira. Então a gente estimula a ovulação em uma das parceiras, retira os óvulos, aí fertiliza com um banco de sêmen ou com algum doador conhecido, né? Se elas tiverem algum amigo que queira ser o pai, e faz os embriões e coloca no útero da outra, né? Então, na verdade, as Sim. duas são mães. É bem interessante isso, porque uma é a mãe que dá a luz e a outra é a mãe que deu origem aos óvulos. E foi uma das primeiras coisas que o CRM mudou nas normas, né, do tratamento de reprodução assistida, e hoje a gente nem precisa mais pedir autorização, né? Sendo um casal homoafetivo feminino, a gente pode fazer direto foi um grande avanço também aí no entendimento dos relacionamentos homoafetivos. A atriz Karina Bach, né, que ela, todo mundo sabe, porque ela divulgou na época que ela quis ter uma barriga solidária, e ela depois veio casar, e até o atual marido assumiu o filho, que é o filho é lindo, e é um casal maravilhoso, que está sempre nas redes sociais, e que tem uma vida muito bacana, né? E a vida é assim, né? É, Eu acho que, de repente, igual, ela estava com um filho, depois encontrou o marido que veio assumir aquele filho como se fosse o filho dele, e é, de verdade, porque quando você assume um filho, não tem filho adotivo, filho é filho e pronto, né? exatamente. Exatamente. Realmente é uma história muito bonita deles, né? E a gente Linda. vê isso, quando a gente vê isso acontecer sempre, é ótimo que seja assim, né? Amor, né? Exatamente. Quando você põe amor, tudo resolve, né, doutor? Tudo resolve. Não Filho é muito importa a mais do forma, né? que. Filho, eu sempre falo isso para minhas pacientes, né? Filho não é gene. Filho é quem você ama, quem você gosta, é a família que você cria. Isso que é o conceito de família, né? Sei. Doutor, qual é a chance de ter gêmeos ou trigêmeos? Ah, isso é bem importante. Isso, assim, é sensação, né, de que sempre nascem gêmeos nos tratamentos, mas não é bem assim, né? A chance de gêmeos de fato é mais alta do que numa gravidez natural, de trigêmeos também, mas o mais comum é que nasçam, que fique uma criança só durante o tratamento de reprodução assistida. Então, mesmo que a gente coloque dois embriões no útero, a chance de ficar os dois é bem pequena, é ao redor de 20%, que comparado com o natural é Sei. muito, né? Natural é 0,5%. Então, 80% das vezes, mesmo colocando um embrião, colocando dois embriões, desculpa, mesmo assim, 80% das vezes fica só um. Então, gêmeos é mais ou menos 20% e trigêmeos é bem raro. Trigêmeos é ao redor de 1%. É bastante raro. Ó, doutor, então aquele casal que fala assim, vamos aproveitar, o meu sonho é ter um casal de gêmeos. Então, a coisa não é bem simples assim. Não, mesmo colocando dois embriões, a maioria das vezes, 80% das vezes, vai ficar só um. E é possível saber o sexo do bebê, se ele tem alguma doença, doutor?
antes de tudo isso? É possível, tem algumas questões éticas aí envolvidas, né? Então, é proibido você fazer um exame só para saber o sexo, porque isso é considerado eugenia, entre aspas, né? Então, para evitar que tenha alguma seleção de que alguns casais queiram ter só meninos ou só meninas, o CRM proíbe que você escolha o sexo, né? Com esse objetivo. Porém, quando a gente faz uma análise genética para ver síndromes e ver risco de malformações, existem síndromes que são relacionadas ao sexo, né? Então a gente consegue saber indiretamente se é menino ou se é menina, mas com esse objetivo, de excluir que tem alguma síndrome, ou a gente pode só selecionar o sexo em doenças que são ligadas doenças genéticas ligadas ao sexo. Por exemplo, hemofilia, né? Então você pode escolher de não transferir embriões de um sexo ou de outro para prevenir que a criança nasça com a doença, com a hemofilia, por exemplo. Certo. Que é muito bom tudo isso também, É, é. né? A mulher já tem um sonho de ter um filho. E aquele sonho está na cabeça dela, de repente ela vem com um filho com alguma síndrome. Não estou dizendo que isso não continua sendo filho, continua e vai ser amado a mesma coisa, né? Mas que é um choque, é porque ninguém escolhe ter um filho especial, né? Mas isso pode acontecer. Mas quando vem também, que seja bem-vindo, e seja tratado, seja amado, igual porque é filho, né, doutor? Isso não importa, né? Exatamente. Exatamente. Quando a gente tem um risco genético muito grande, né, uma doença na família que já é conhecida, é uma opção, né? Você poder ter um filho que não tenha síndrome, você pode até se propague, né? Você, a partir dali, mudou a história da família, você não vai mais ter aquela doença sendo transmitida para os seus descendentes. Então, é uma alternativa bem importante. Sim, que a gente pode lançar mão. Certo. Doutor, a mulher pode tentar a fertilização até quantas vezes? Não tem um número específico, assim, André. A gente considera chances, né? Então, tem alguns pontos de corte que a gente coloca. Até 3 tentativas, eu acho que é um número válido, porque é onde as chances ainda vão aumentando bastante, né? Geralmente na segunda ou na terceira o resultado aumenta muito. Depois de 3 até 7, que é um outro número que a gente tem na literatura médica, ainda aumenta, mas aumenta pouco, né? Então, de 3 para 7, a gente tem que conversar com o casal a cada tentativa, se não é hora de pensar numa opção, de usar um óvulo doado, um banco de sêmen, ou mesmo a barriga solidária, né? Agora, Sim. passou de 7 vezes, aí é muito difícil chegar na gravidez. Passou de 7 tentativas, realmente é hora de pensar em alternativas, porque o resultado vai ficando cada vez mais difícil de ser atingido, né? Então, é Mas bastante desgastante, é bastante sofrido ficar tentando tantas vezes sem ter é sucesso. verdade. Mas não por isso precisa perder o sonho de não ser mãe, porque ela pode tentar uma outra barriga, tem outras formas também que ela pode vir Sim, realizar o sonho dela, né? é, é aquilo que a gente estava falando. Não é um gene, é um filho, né? Então, independente da maneira com que ele venha, se foi com óvulo doado, se foi com banco de sêmen, se foi com uma barriga solidária, isso pouco importa. Ou mesmo adoção, né? Tem casos que a gente recomenda, olha, você já pensou em adotar? A gente pode ajudar vocês também nisso. Então, situações que a gente vê que realmente vai ficar muito difícil, também é uma saída muito legal, né? Tem várias maneiras de Uhum. chegar na gravidez e ter o filho. Sim. A adoção, eu acho, de uma importância tão grande, né? Eu acho que você ter um filho não importa. O filho é filho, se vem da barriga ou não, ele vai ser seu filho porque ele vai ser amado e esse amor é tão grande que não importa de que forma que ele vem, né, doutor? Exatamente. Não importa a maneira, vai ser seu filho de qualquer forma. Vai ser. E você vai realizar a mesma coisa. Eu É, acredito muito nisso. sem dúvida. Toda mulher pode fazer o tratamento, doutor? Quase todas, Para tentar? né? Alguns casos são mais raros, né? A grande maioria das vezes a gente pode fazer, mas alguns casos são contraindicados. Porque paciente que tem, por exemplo, um tumor que é dependente de estrogênio, né? Que é o hormônio da gravidez, ou mesmo o hormônio para fazer os tratamentos. Tipo o câncer de mama, por exemplo, né? Essas pacientes que tiveram um antecedente de câncer de mama ou que têm alto risco de trombose, que elas não podem se expor aos níveis altos de hormônio,
essas pacientes a gente recomenda que elas não engravidem. Aí tem a solução da seção temporária de útero e da barriga solidária. Tá? Que tem gestos tão lindos, né? Que a gente tem casos que a mãe, a própria avó, né? Que é a mãe da mulher, ela se oferece para gerar esse filho para a filha, que é um gesto mais lindo do que esse, né? Isso é É, incrível. Com a irmã, né? super legal. Super É legal, muito verdade. bonito mesmo. E a gente vê vários casos aí, né, noticiados, e é bem legal, porque passa a ser mais comum quando as pessoas sabem que é possível. É verdade, é verdade. Tem que divulgar isso. É, Doutor, quem é responsável pela infertilidade do casal? é mais ou menos dividido de maneira equivalente, como a gente falou ali no começo, né? Uns 30% problema masculino, geralmente o problema masculino vem de uma doença que chama varicocele, a maioria das vezes é essa doença. Os outros 30% são de problemas femininos, aí as causas mais comuns são endometriose, ovário policístico, alguma obstrução nas trompas, e 40% das vezes os dois têm problemas, né? Então, por isso que a gente tem que retomar ali aquela conversa de sempre examinar os dois e avaliar os dois membros do casal, porque pode ter problema em ambos, né? E não só em um ou só no outro. Doutor, um casal, de repente, a mulher consegue, faz o procedimento e ela engravida, de repente, eu vou chutar, a de 6 meses acaba o casamento dela. Isso pode acontecer, né? Pode. Como fica essa situação do casal, juridicialmente? Bom, o casamento pode ter acabado, mas a criança é filho deles, né? Então, juridicamente, ambos têm direitos e deveres sobre a criança, mesmo que ainda não tenha nascido. Então, direito à Sei, guarda, herança, responsabilidade civil, tudo isso está implicado, independente do casamento acontecer ou continuar, ou acabar o casamento, isso não importa, né? A responsabilidade sei. continua sendo a mesma. Tá. Então, se a mulher optar, não quero mais, eu quero criar meu filho sozinho, não tem essa não, né? Ele tem Não tem direito. jeito. Se o pai for atrás, ele tem direito de ter guarda, de conviver com a criança e tudo mais. Doutor, entre todos os tratamentos que existem, Oi, desculpa, eu acho que cortou, André. Você pode repetir a pergunta? doutor, vamos lá. Desses todos os tratamentos que você faz, qual deles é mais utilizado hoje? Bom, como a gente acaba atendendo a super especialidade, né? Tem um centro de referência em fertilização, a gente acaba atendendo mais casos de fertilização in vitro mesmo. Mas no dia a Tá, dia de um consultório de um ginecologista geral, que não é só especializado em reprodução humana, muitas vezes eles se deparam com casos mais simples. Casos que você pode fazer um tratamento que a gente chama de coito programado, né? Coito programado é quando você só define a melhor data para o casal ter relação. Então, esse acaba sendo, de maneira geral, o tratamento mais simples e mais visto nos consultórios. Mas em clínicas de reprodução, em centros de referência, é a fertilização in vitro. Aqueles casos que a mulher não tem a dilatação do útero, e o feto começa a desenvolver e geralmente ela tem um aborto. Existe algum tratamento que ela pode fazer para que isso não aconteça? Existe. Muitas vezes a própria acaba sendo meio duro isso, mas no fim das contas se resolve, né? A própria sequência de gestações, cada vez que ela engravida, mesmo que ela tenha uma perda depois, o útero sempre aumenta um pouquinho, né? Então a gente vê isso é muito Sei. comum, casos que a mulher perdeu duas, três e de repente ela está lá na quarta tentativa e consegue seguir com a gravidez e vai em frente. Seja por um motivo Consegue? imunológico, né? Tem uma questão imunológica que a gente conhece pouco,
mas o útero aumenta de tamanho também, né? Então ele consegue suportar uma gestação. Da mesma forma, a gente pode usar alguns hormônios para aumentar um pouco o volume do útero e aí permitir que ela engravide, que consiga levar a gravidez até o fim. Doutor, o índice da mulher conseguir a gravidez na primeira tentativa é grande. Depende da idade dela, né? Então a gente estima assim que até 35 anos a chance de gravidez em cada tentativa é mais ou menos uns 40, 50% de gravidez. Certo. Não é tanto isoladamente, mas se a gente comparar com o natural é 10, 15% no máximo, né? Então a gente já vai para quase Uhum. 50%. E em 2 ou 3 tentativas, pode chegar até 80, 90%. Agora, se a mulher tem mais de 40 do que duas, mas também é possível chegar na gravidez, sim. Ele vai voltar, tá voltando. A internet dele tá caindo. Tá caindo. Eu tirei até no meu Wi-Fi aqui, coloquei no 4G, vamos ver se no É. 4G funciona aqui. Então, só voltando à pergunta, você estava respondendo a chance da mulher se engravidar, você falou que era de 40% a 50% na primeira tentativa. Isso. E aí no acumulado, isso aumenta muito, né? Em até 3 tentativas, pode chegar em 80, 90% aí de gravidez. Agora, quando a mulher tem mais de 40 anos, aí pode ser que ela precise de mais tentativas. Pode ser que precise de 3, 4 tentativas. Mas mesmo assim, mesmo após os 40, no acumulado a gente tem um bom resultado de gravidez. A mulher com endometriose, doutor, é mito ou é verdade que ela não pode engravidar? É mito, ela com endometriose pode engravidar, sem dúvida, a endometriose é uma das causas principais de infertilidade, né? Não só pela obstrução das trompas, mas por ser uma doença que causa uma inflamação e atrapalha, mas a endometriose tem vários tratamentos, né? Desde tratamentos Tem. hormonais até cirúrgico, e muitas vezes nem precisa de nenhum tratamento. A mulher com endometriose mais leve, ela engravida sem fazer qualquer tratamento. Só ela fazer mudanças de hábitos alimentares, prática de atividade física, são várias coisas que Sim, podem melhorar a endometriose da mulher também, não é, doutor? sim, é uma inflamação, né? Endometriose é uma doença inflamatória. Então, você melhorando a alimentação, melhorando seu estilo de vida, não fumando, tendo uma alimentação saudável, praticando exercícios físicos, isso melhora bastante a endometriose e pode tanto melhorar os sintomas que ela tem de dor, ou mesmo melhorar os sintomas de infertilidade e ela conseguir uma gravidez natural. Tá. E o mioma, doutor? Ele pode ser uma mulher que tem mioma e já está com o mioma um pouco evoluído. Isso pode vir atrapalhar a gestação dela, ela engravidar? Do tamanho e da localização do mioma, né? Maior do que 3 centímetros, aí ele passa a ser um mioma que interfere mais e traz mais prejuízos aí para a gravidez e mais riscos. Mas também tem hoje técnicas de cirurgia que hoje é bem mais fácil, mais simples, para retirar esse mioma que não venha atrapalhar depois da mulher se engravidar, né, doutor? Tem sim. Pode ser feita uma cirurgia convencional, né? Que a gente faz um corte como se fosse uma cesárea. Pode ser feita até por videolaparoscopia, que a gente coloca uma câmera dentro do abdômen e opera o mioma por ali, ou cirurgia robótica.
E tem também uma outra técnica que chama embolização, que a gente coloca um catéter, né, um caninho de plástico ali numa veia da virilha, e por esse catéter a gente consegue fazer com que o mioma perca a nutrição de sangue dele, né, então o mioma reduz o tamanho dele. É uma técnica bem menos invasiva do que as outras. Então, tem assim, várias opções cirúrgicas que podem resolver o mioma e depois permitir que a mulher engravide normalmente. Doutor, o importante é as pessoas não perder esperança e não perder o seu, vontade, esquecer dos seus sonhos do casal, que é ter um filho, ou que ele ter uma família, ter uma ligação maior entre o casal, né, que é o filho. Não importa a forma e o jeito, o importante é a pessoa realizar o seu sonho, né? E procurar sempre um profissional. Às vezes a pessoa fica mal, fica deprimida, entra em depressão, fica sentindo, a mulher, muitas mulheres, não é todas, lógico, mas tem mulheres que fica tão deprimida que ela acha que ela não gerar um filho ela não é uma pessoa boa, não é uma pessoa que merece ser feliz e não vai atrás, né? Isso é bastante importante que você falou, né? Porque realmente a infertilidade é um problema que mexe muito com a cabeça das pessoas, né? A gente tem uma questão cultural aí bastante forte de que a mulher tem que ter filhos, que ela tem que engravidar a qualquer custo. Então chega uma hora que essa cobrança social, até mesmo da família, né? Isso incomoda muito. Então, o importante, né, é sempre manter a calma, manter a tranquilidade. Existem diversos tratamentos que podem ajudar a paciente, o casal a ter filhos, e praticamente todos, de um jeito ou de outro, conseguem chegar lá, né? Doutor, existe aqueles homens ignorantes, machistas, eu vou dizer até idiota, que cobra daquela mulher, né? Ah, você não consegue me dar um filho. E parece que é ela que vai dar o filho, né? Que o filho não é dos dois. A ignorância é tanto que isso acaba deixando a mulher pior, né? E isso não vem ajudar em nada, só vai piorar, né? O companheirismo aí é tudo, né, doutor? Sem dúvida. E, infelizmente, a gente ainda vê essas atitudes machistas, né? E o mais engraçado, André, é que quando esses homens falam isso, você vai fazer os exames e o problema está com ele, né? Você vai ver ele que é o Não, responsável por não chegar na gravidez. E então, é o nesses tapa. casos, eu falo para a mulher assim, em off, ó, quer saber? É uma oportunidade boa para você trocar de marido, viu? Acha outra pessoa que te mereça. Sim, é verdade, é verdade. Isso nunca se faz, né, doutor? A mulher não merece ser tratada Não, dessa não, de jeito forma, né? nenhum. De Não, maneira alguma. não merece, não Toda mulher justifica. merece o respeito, o carinho, né? De todos os homens, que é um ser tão sensível, um ser tão especial, né? Que gera vidas. Mulher é um ser muito grandioso, Sem né? dúvida, Doutor, para as sem pessoas te dúvida, é isso mesmo. procurarem, quiser fazer um tratamento, como é que elas te acham? Bom, a gente tem uma clínica aqui em São Paulo, né? Fica aqui no Jardim Paulista, chama Nelvita, minha clínica. Então, vocês conseguem encontrar aí no Google, aí, se colocarem Nelvita ou meu nome, Fernando Prado, vocês vão achar a clínica. Ou pelo telefone, né? Podem ligar aqui pra gente, o DDD 11 50 52 mil. E depois eu deixo aí nos comentários os contatos, o nosso Instagram, o nosso site, o telefone. Quem quiser procurar, vai ser um prazer poder ajudar. Tá? Se você puder já colocar aí, doutor, eu agradeço. E outra coisa, você, uma pessoa que mora fora de São Paulo, e ela quer tirar dúvida, fazer uma consulta com você online, para depois, lógico, ela vai ter que vir aqui, né? Porque o São Paulo é um centro que muita gente sai de vários estados e vem fazer tratamentos aqui. Deve acontecer com você muito isso no consultório. É, Você faz esse atendimento inicial online? fazemos sim. Isso ficou até assim, diante de toda a catástrofe e a coisa séria que foi essa pandemia, né, que a gente está vivendo ainda, mas algumas, né, que foi a liberação da telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina.
Então, a gente pode fazer hoje consultas online, a gente faz pelo Skype ou pelo WhatsApp vídeo mesmo, pelo Zoom, o canal que o paciente preferir. E com isso a gente já consegue adiantar bastante coisa do diagnóstico, consegue definir, às vezes, até o tratamento, quando o casal já tem alguns exames feitos. E o que tiver faltando, a gente solicita os pedidos de exames e depois, quando o casal vier, a gente combina uma data para o casal vir a São Paulo e para fazer o tratamento efetivamente, né? Mas dá para a gente adiantar muita coisa de maneira online e foi um avanço o Conselho Federal de Medicina ter liberado isso. E acho que isso vai ficar, né, doutor? Ah, eu acho que vai ficar, realmente vai ficar, porque para algumas especialidades médicas realmente não dá, porque você precisa de um exame físico completo, casos de emergência, aí realmente precisa de uma consulta presencial. Mas para infertilidade, pelo menos esse atendimento inicial e alguns retornos, é muito tranquilo fazer de maneira virtual isso, né? Então, acredito que não vai ser proibido mais, isso vai continuar aí de uma maneira permanente. Doutor, eu tenho, só para finalizar, tem duas perguntinhas que eu gostaria de fazer. Lógico. Primeiro, aquela mulher que de repente ela foi casada, separou, não teve filho, e de repente ela tem um sonho de ser mãe. Ela pode procurar que você vai orientar ela tudo, todos os processos, todos os procedimentos, tudo que ela precisa de fazer para realizar esse sonho. Porque tem mãe que quer ser mãe e não quer ter marido. Tem. Não, não vamos divulgar muito isso, senão os homens vão ser descartados aí. Mas hoje em dia, É, para ser. Não queria ser eu a dizer isso, mas não precisa mais de marido para ter filho, não. A gente tem bastante casos de produção independente, feminina, né? Que até sim. são os mais comuns aí que a gente atende. E existe o banco de sêmen, né? Então a paciente pode importar o sêmen, se ela preferir, e a gente tem no Brasil também bancos de sêmen. Então ela pode escolher o doador. Pela nossa legislação tem que ser anônimo, então ela não pode conhecer, né, saber a identidade do doador, mas ela pode escolher baseado nas características físicas do doador do sêmen. E a gente usa esse Olha, material para fazer uma fertilização in vitro e ela pode engravidar fazendo uma produção independente. É perfeitamente viável e a gente faz bastante. ai, que maravilha isso, né? Quer É, dizer, o sonho da mulher pode ser realizado, não, não importa, né, doutor? O importante é a pessoa se realizar, né? exatamente. Pode ser mãe, independente de qualquer coisa, né? Não precisa, se ela não conseguiu ter um companheiro, alguém que realmente vale a pena para ser, isso não impede dela ser mãe sozinha, fazer uma produção independente, né? E vai ter uma família do mesmo jeito, né? Então isso hoje em dia é algo É bastante verdade, usual, a mudou, gente faz mudou tudo. bastante. Doutor, antes as pessoas falavam, Mudou. nossa, mas esse tratamento é um absurdo, é muito caro. Hoje isso mudou um pouco a questão do preço. Eu sei que não é um tratamento tão barato, porque lógico, é muita coisa envolvida para chegar a pessoa no seu objetivo, né? São os exames, são todos um tratamento que não são tão baratos. Mas hoje está mais em conta para as mulheres ou o casal fazer isso? Ah, sim, já foi muito mais caro 10, 15 anos atrás. Hoje é bem mais acessível. Infelizmente, ainda são tratamentos caros, né? Porque todo o material que a gente usa é importado, os hormônios também são importados. E com esse aumento aí do dólar ainda, acabou ficando um pouco mais caro, todos os materiais que a gente usa. Mas existem programas para casais que têm dificuldade financeira, que conseguem custos mais acessíveis, e até mesmo alguns centros que atendem de maneira gratuita, né? Em São Paulo a gente tem, por exemplo, dois, né? Tem o Hospital das Clínicas e o Hospital Pérola Byton, que fazem totalmente de graça o tratamento de reprodução assistida. E tem outros centros que Mas, fazem doutor, com um custo mais baixo, né? Que acaba ficando mais fácil para o casal conseguir a gravidez. um sonho não tem preço, né? E ter uma É, família também não tem preço. Mas esses hospitais, a mulher às vezes desanima porque é uma fila quilométrica, né? Então, é. geralmente, então, assim, fica ali esperando, às vezes, anos e anos, porque tem muita gente, né? Porque não é má vontade, é uma realidade, né?
Então, geralmente as pessoas hoje procuram particular, mas isso pode ser dividido hoje, não pode, doutor? Pode, Existe, eu pode. gosto muito, tem programas, né, que pode cobrir isso aí e a pessoa ir pagando parcelado, não pode? Sim, existem várias maneiras, aí as clínicas oferecem várias opções, né, de parcelamento. Alguns casais conseguem receber isso do convênio, do plano de saúde, às vezes com ação judicial, às vezes dependendo do plano consegue, mas tem várias maneiras sim de conseguir o tratamento, seja parcelado, seja com desconto, em clínicas que têm custos mais acessíveis. E tem protocolos também, né, de maneiras de estimular a ovulação que você usa menos hormônio com dose mais baixa. Então isso também barateia o custo final. Então, hoje em dia, é todo mundo. E procura um bom profissional, que isso também é muito importante. Doutor Fernando Prado, você pode procurar na internet e achar todas as redes sociais dele, ver todo o trabalho dele, mas marca este telefone aí. Se for fora de São Paulo, é 011 5052 1000. Nossa, o telefone é muito fácil, doutor, né? Isso não tem erro. Ó, É, é 011. Nossa, como é que você conseguiu esse telefone tão fácil assim, hein? Porque isso é fácil de decorar. Ó, demos sorte. 011 fora de São Paulo, né? 5052 1000. 5052 1000. Então, olha, procura o doutor é, é, Fernando Prado e pede uma orientação. De repente você está aí passando por tantos anos, por tanta essa vontade de realizar o seu sonho, e você fica pondo na sua cabeça que você viu na internet, que é caro, você viu que é isso, você põe as dificuldades, que de repente o caminho não é tão difícil assim. É procurar um profissional, lógico, um profissional bom, qualificado, e pedir informações e fazer uma primeira consulta. É o primeiro ponto de partida, né, doutor? É isso. É, exatamente. Começa daí e a maioria das vezes são tratamentos mais simples, né? Então, é o que a gente conversou também. Muitas vezes é só uma orientação, o melhor dia para engravidar, uma indução da ovulação mais simples. Não é todo mundo que vai precisar de fertilização in vitro. Uma reposição hormonal do homem, da mulher, né? Sim, muitas vezes também. O homem, às vezes, a quantidade de esperma dele não é suficiente, né, doutor? Às vezes ele pode ter uma quantidade um pouco mais baixa e nesses casos também tem tratamentos mais simples, né? Ele pode, por exemplo, fazer uma inseminação, que a gente consegue aumentar a quantidade de espermatozoides, né, na amostra e aumentar a chance de engravidar. Ou se tiver uma contagem muito baixa, aí não tem muito jeito, tem que ser fertilização in vitro mesmo. Mas é possível, Tá. sim, existem várias maneiras. Doutor, é verdade ou é mito que o homem ele perde mais zinco do que a mulher por causa do esperma? Sim, ele acaba perdendo mais, tem bastante zinco no sêmen, né? Até inclusive uma das vitaminas que a gente repõe bastante para melhorar a qualidade do sêmen é o zinco, porque ele ajuda muito no potencial de fertilização dos óvulos. Então é bem importante deixar o zinco balanceado. E além do zinco também tem outros, vitamina E, vitamina C, o selênio, mas zinco é um dos mais importantes mesmo. Sei. Tá vendo? Às vezes as coisas estão mais simples do que a gente possa imaginar. O casal fica sofrendo, não procura, né? E tá tão simples. De repente, cada caso é um caso. Então, o importante é você procurar o doutor Ricardo Prado, não, doutor Fernando Prado, desculpa, Imagina. doutor Fernando Prado, o telefone é 011 50 52 1000. 011 50 52 1000. Doutor, muito obrigado. Você, foi muito legal esse papo com você. Tenho certeza que está ajudando, orientando muita gente que tinha dúvidas. E eu acho esse serviço é uma prestação de serviço
você tirar o seu tempo e vir aqui dar este tempo orientando as pessoas. Muito obrigado mesmo, gratidão. Eu que te agradeço pelo convite, foi um prazer falar com você também. É bem legal a gente ter essa interação aí, poder ajudar, né, os casais que querem ter filhos e construir famílias, que é o nosso objetivo, né? Sim. Estamos aqui para isso, para ajudar as pessoas a terem sua família. Então, boa noite para As você, pessoas para os ficarem mais seus... felizes, Legal, né? isso aí. É. Obrigado, doutor. Uma Obrigado, boa André. noite para Boa você. noite. Tchau, Até tchau. mais. Boa Tchau. noite. Tchau. Pois é, gente, não foi legal o papo com o doutor? Né? Tá vendo? Ó, então marca aí o telefone, foi maravilhoso. Ó, tá vendo aqui, ó. A Deise falando que é maravilhoso, a Vera entrou aqui, um monte de gente, ó. Então, de repente você tem uma amiga, você tem um casal que vira, gente, eu vou falar isso para vocês, que eu atendo no consultório pessoas que vivem num sofrimento, a mulher já não consegue engravidar e se torna um sofrimento para essa pessoa, né? E, e ela se realizar aquele sonho, por que não? Né? Eu também sou muito a favor de adoção. Eu acho que amor, não importa se é adotado ou não, filho é filho. E eu acredito muito nisso, que o amor é muito maior do que gerar um filho, é muito maior do que isso, né? Tantas mulheres não geram filho e, de repente, ela dá para outra família criar porque ela não pode, né? Eu sou contra aquela mulher, nem sou contra aquela mulher que gera um filho e entrega para alguém. Sei que é uma dor, deve ser uma dor terrível, isso vai ficar na cabeça daquela pessoa para o resto da vida, mas eu acho que é um gesto muito do mundo, entendeu? Ela pegou com a boca o neném e saiu correndo e foi para casa sem machucar a criança nem nada, levar o neném para uma família. A família pegou o neném, isso parece que é do Rio Grande do Rio Grande do Sul, lá. Pegou esse neném, deu banho nele, embrulhou e chamou a polícia e levaram e a criança passou super bem e foi adotada depois, sabe? Então, essa cena, na época, me chocou, me deixou muito, assim, como é que uma mãe pode ter o coragem de fazer isso, né? Tudo bem, pode acontecer. Às vezes tem mulheres que a família ignorante esconde a gravidez, mas nada justifica você pegar uma vidinha e jogar no lixo, jogar no mato. Não. Entrega para alguém. Isso é nobre, isso é lindo. É um gesto humano. Pelo menos você não jogou seu filho no lixo. Você não jogou seu filho no mato. Você entregou ele para alguém cuidar e transformar ele num ser melhor do que você poderia você pensa que você poderia fazer. Mas eu acho que o filho, sempre a gente dá um jeito, esse negócio. Eu não tenho condições de criar um filho. Sempre dá um jeito. Gente, é impressionante, porque quantas pessoas bem simples, pobrezinha, que não tem condições de criar um filho, mas cria, e depois aquele se torna um homem, e ele vem mudar a vida daquela família. Não é isso? Então, eu acredito muito nisso, que a gente pode sim. O amor vence tudo. Gente, eu vou encerrar essa live hoje, mas amanhã eu vou estar aqui fazendo uma live nós vamos falar amanhã sobre câncer de mama. E amanhã eu vou entrar bem mais cedo. Eu convido vocês para me assistir amanhã no Mulheres. Hoje eu vou ter que despedir de vocês mais cedo. Amanhã eu prometo para vocês que eu vou entrar 7 horas da noite para responder várias perguntas que as pessoas me fizeram. E depois,
todos e até amanhã, se Deus quiser e Ele quer.